Boa noite para a igreja. É um privilégio nós podermos estar reunidos, esta noite, em nome do Senhor. E eu quero crer que todos que aqui estão vieram com o propósito de adorar ao Senhor, louvar e engrandecer o nome do Senhor. Essa é a maneira que mais fácil nós encontramos, de expressar, engrandecer o nome do Senhor. Ele, por si só, é grande. Mas cabe à igreja, enaltecer o nome do Senhor em meio a esse mundo perverso e mau que nós vivemos. A igreja, ela precisa cumprir a palavra do Senhor, como Jesus disse: vós sois sal da terra e a luz do mundo. E para isso nós precisamos continuar manifestando a nossa alegria, o nosso louvor, a nossa gratidão a Deus em meio às tribulações, As tribulações, elas fazem parte da nossa vida desde que nascemos até o dia em que o Senhor nos recolher para a glória. E nós vemos que nessas lições maravilhosas que nós estamos estudando, começamos domingo passado com o irmão Valmir, a respeito dos problemas, existenciais. E talvez alguém costuma dizer que quando o Senhor Jesus falou em João 16:33, no mundo tereis aflição, pensa que começou daí, As aflições. Não. Elas começaram no Éden, com os nossos primeiros pais. Quando Jesus falou no mundo tereis aflição, ele estava falando a respeito da pregação do Evangelho. Daí em diante é que os seus discípulos, depois sendo apóstolos, seriam perseguidos. E todos os cristãos até hoje, somos perseguidos de diversas formas. Mas os problemas existenciais, eles começaram no Éden, quando nossos primeiros pais pecaram. E o primeiro deles foi a morte. Deus havia dito a eles: no dia que vocês comerem desse fruto que eu estou dizendo para não comer, vocês morrerão. Não acreditaram e a morte passou a todos, Por isso que o apóstolo Paulo diz: por isso todos pecaram e separados foram da glória de Deus. Então os problemas existenciais começaram lá, no Éden, e nos acompanharão a vida toda, enquanto nós vivermos aqui, ou até que o Senhor arrebate sua igreja. E na lição de hoje nós iremos ver um assunto muito importante que fala a respeito da esperança, que precisa continuar sempre reinando no coração do crente, daquele que confessa o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor, não só de boca, mas como diz o apóstolo Paulo, corpo, alma e espírito. Então nós iremos ler alguns versículos que o escritor colocou para nós, e ele colocou como título: vença a desesperança. Nós não iremos comentar todos os versículos, são bastante versículos, mas está em Lamentações 3, de 21 a 39. Nós iremos ler o texto, mas provavelmente não iremos comentar todos os versículos, que teremos ainda uma programação das irmãs com respeito ao Dia das Mães. Se o Rodrigo conseguir aí a tradução da minha Bíblia, Vida Nova. Verso 21, Lamentações 3, 21. Está diferente ali, As misericórdias, diz assim o verso 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor com os que esperam por ele,
para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus o pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça a alma, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante o Altíssimo, subverter o homem no seu pleito, não o veria o Senhor? Quem é aquele que diz e assim acontece, quando o Senhor o não mande? Acaso não procede do Altíssimo assim o mal como o bem? Porque, pois, se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Amém. Esse é o texto indicado pelo escritor da nossa lição. E nós queremos fazer um breve resumo do que Jeremias, o profeta, estava falando aqui para o povo de Israel, e por que não dizer para nós, né? Como diz o apóstolo Paulo, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, né? Então ela é para todos nós. O profeta Jeremias estava passando por uma séries, né, de dificuldades junto com seu povo Israel. E ele sabia antecipadamente o que iria acontecer. Como profeta, Deus havia avisado. Capítulo 21, 22 até o 27 de Jeremias, nós vemos ele profetizando o que aconteceria com Israel. E no capítulo 52, então nós vemos o que realmente aconteceu de acordo com as profecias de Jeremias. Israel seria invadido, seria destruído totalmente, as suas cidades, não ficou nenhuma com seus muros de pé. O templo de Salomão seria destruído e saqueado, isso foi. E que o povo que havia se rebelado contra Deus seria levado cativo por Nabucodonosor. Interessante, né, que Jeremias nem conhecia Nabucodonosor, Deus revelou a ele o nome do rei. E isso aconteceu de fato. E nós vemos que nos anos 588 a 586 a.C., Nabucodonosor então manda o seu exército, era o exército mais forte, mais poderoso da época, é como se fosse hoje os Estados Unidos, né? E invade Israel. Eles sitiaram por 40 dias, e depois invade Israel, e começa então, não só aprisionar, mas matar também os israelitas. E tudo isso aconteceu por causa da rebeldia do povo. Talvez alguém poderia perguntar, mas onde então estava Deus, né? Na hora dessa derrota, uma vez que ele havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó uma terra que manava leite e mel. E de repente, tamanha destruição. Deus estava no mesmo lugar que ele está até hoje, no seu trono. Ele nunca saiu de lá, com exceção do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, né? Que deixou a glória e veio a este mundo para nos salvar. Deus sempre esteve no mesmo lugar. Diz a palavra de Deus, o salmista, que o seu reino é sempre eterno. Nunca teve fim. Mas interessante é que Deus sempre cumpriu e cumprirá a sua palavra cabalmente. E sempre que ele ia destruir alguma nação, tanto
o povo de Israel quanto nações inimigas, ele mandava os profetas avisar, em especial Israel. Se o Rodrigo encontrar aí Amós capítulo, salvo engano, capítulo 3, verso 7. Olha lá o que diz, né? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então Deus nunca mandava de surpresa um exército invadir Israel sem que o profeta avisasse. O profeta era a boca de Deus. Então nós vemos aí Amós, né? O profeta depois de Jeremias. E ele é, inclusive, chamado de profeta menor. E ele diz ali que Deus jamais mandou qualquer provação para o seu povo sem que o profeta avisasse. Então o profeta, repito, era a boca de Deus naquela época. E então Nabucodonosor entra, na verdade ele não, mas o seu exército, né? Através de seus comandantes, entra no país, Israel, né? E invade e leva muitos cativos, a maioria foram mortos, leva o rei, que também era um rei rebelde, era descendente de Joaquim, também foi um péssimo rei para o povo de Israel, na presença de Deus. Não agiu como Deus queria, não foi como Josias, né? Que com 8 anos de idade assumiu o trono e já começou a destruir os altares de Baal. E Deus aplaudiu e amou o reinado de Josias, tanto que os outros foram reis perversos. E Deus então, ele jamais compactuou com o erro, com o pecado, e ele sempre procurou então punir aqueles que erravam, tentando trazê-los de volta para adoração a ele. Era um povo que conhecia as profecias anteriores a essa e que sabia também dos 10 mandamentos que Moisés havia deixado. Ele sabia muito bem que era proibido por Deus ter outros deuses, adorar outros deuses. Eles faziam isso como ninguém, como se não fosse um povo de Deus. E então Deus mandava o castigo. E como eu disse, então, essa profecia, essa invasão de Nabucodonosor tinha sido profetizado já por Jeremias. E ele avisou o povo, como disse Amós ali, Deus jamais faria qualquer coisa sem antes avisar o seu segredo, né? Revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Os profetas eram para isso. Mas o povo não dava ouvidos aos profetas. E quando vinha então a destruição, o cativeiro, eles iriam então reclamar com Deus através do profeta. E o profeta dizia, mas eu avisei vocês, vocês não quiseram. E o pior disso tudo é que o profeta sofria junto com o povo. O profeta, embora sendo um grande servo de Deus, sendo a boca de Deus, era obrigado a sofrer a punição que Deus mandava para aquele povo. Estava pensando em casa, ele poderia ter feito como Jonas, né? Fugir para Tarsis, né? Fugir do perigo, mas quem é fiel, ele encara de perto os problemas e não foge, não arreda o pé daquilo que nós chamamos altar de Deus. E então Jeremias sofreu junto com o povo. No capítulo 21 de Jeremias, diz que ele foi preso, foi lançado no calabouço, e ele mesmo não merecia isso, sendo ele o único servo de Deus ali. Mas por causa da rebeldia do povo, ele sofreu também as punições. Não encontramos, pelo menos eu não encontrei, de que ele teria sido levado por Nabucodonosor para a Babilônia.
Mas lá estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias, tinham sido levados nessa época para a Babilônia. E então a gente percebe que realmente Jeremias ficou em seu país de origem, embora tendo sido destruído, porque Nabucodonosor deixou um remanescente lá. Os mais pobres, né, ficaram lá para plantar, produzir e não colher. Quem colhia era Nabucodonosor, né? Toda a renda era revestida para lá. Eles tinham a liberdade de plantar, cuidar, mas não colher, porque o exército vinha e levava a fartura da sua colheita. Eles ficavam com as migalhas, né, daquilo que plantavam. E nós vemos que o exemplo disso foi Gideão, né, que para sustentar a sua família foi colher o trigo e levou, né, para um bosque para esconder do exército invasor. Então foi basicamente nessa época. Então Jeremias, nós entendemos aqui pelo livro de Lamentações que Jeremias não foi levado, porque inclusive esse livro, né, Lamentações, já é um título de que ele estava se lamentando pela destruição de Israel, mas era uma profecia que Deus tinha mandado a ele: olha, isso vai acontecer, avisa o povo, mas eu não vou, mesmo que eles se arrependam, eu não vou tirar essa tribulação. E nós vemos isso. Lá no capítulo, se o Rodrigo quiser colocar aí no capítulo 29 de Jeremias, não está aqui no nosso texto, mas eu estive fazendo um autoexame em todo o livro, né, de Jeremias. Jeremias 29, verso 10 e 11, nós vemos que Deus prometeu depois trazê-los de volta, mas que o castigo viria. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha palavra, a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então nós vemos que no verso 10 Deus diz: eu não vou arredar o pé. Eu mandei o profeta dizer isso, e Tiago diz, né? Aliás, o apóstolo Paulo, né, escrevendo a Tito capítulo 1 verso 3, ele diz que o nosso Deus é um Deus que não pode mentir, e ele não mente mesmo, né? Ele prometeu e ele cumpre. Então nós vemos que o Senhor, ele cumpriu a sua palavra. Ele permitiu que Nabucodonosor levasse o povo para a Babilônia. E Nabucodonosor havia dado uma ordem, ele falou: eu quero que vocês tragam até o rei. Eu fiquei pensando nisso, irmãos, porque naquela época dos reis, o rei era a principal autoridade para sustentar uma nação. Estava olhando no livro de Reis, né, que esqueci o nome agora do rei, que houve uma grande fome, né? Houve uma grande fome na terra de Israel. E o rei não sabia o que fazer. E ele então, passeando pelas ruas, duas mulheres, né, gritaram para ele: olha, eu tenho aqui uma amiga, eu tenho um filho, ela tem um filho também. E nós negociamos e que ela mataria o filho dela para nós comermos, tamanha era a fome, imagine só. E que depois mataria o meu, né? Só que elas fizeram o contrário, ela matou o dela primeiro e depois a outra não quis fazer. O rei fez o quê? Rasgou as suas vestes, né? Era uma maneira de humilhar-se perante o Senhor. E ele mesmo disse: o que eu vou fazer? O que eu posso fazer isso? Ele estava reconhecendo que era Deus que estava castigando o seu povo. Então todos que tinham alguma dificuldade recorriam aos reis, né? O rei era
o principal cabeça do povo, e ele tinha o dever, eles pensavam assim, né? Ele tinha o dever, a obrigação de sustentar o povo em meio às dificuldades. Lembre-se de José no Egito, né? Quando ele interpreta os sonhos do rei do Egito, ele diz: olha, vai ter 7 anos, né? De fartura e 7 de fome. E o rei diz: o que eu vou fazer? Não, faça celeiros para armazenar. Por quê? Depois o povo ia a quem? Ao rei. E o rei falava: vai a José. Então José era a segunda pessoa do rei do Egito. Então era o rei que era obrigado a sustentar o seu povo. E nós vemos que assim aconteceu, mas quando o rei era rebelde, Deus punia todo mundo. E esse rei, Zedequias, ele era um rei perverso, mau, desobediente a Deus, adorador de imagens, de escultura, né? E Deus então manda esse castigo. E nós vemos que o povo ficou cativo durante 70 anos, como diz ali o texto, né? Jeremias 29, 10 e 11. E Daniel, o profeta que passou a ser profeta lá na Babilônia, confirmou isso aí, em Daniel 9, verso 2. Nós vemos então que, parece que falando assim, 70 anos, né? Passa rápido, né? Agora imaginem ficar sendo oprimidos, debaixo de um jugo, como eles estavam antes, lá no Egito, antes de Moisés libertá-los de lá. Eles foram levados cativos para a Babilônia e foram servir ao rei. Alguns tiveram privilégios, né? Por exemplo, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, porque eram nobres, de família nobre. Nós vemos isso em Daniel capítulo 1, nós estudamos aqui, né? Há algum tempo. Então nós vemos que o rei manda o chefe, né? Dos eunucos separar os jovens que fossem de família nobre para servir no seu reino. E entre eles foi Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Nós vemos mais tarde Daniel sendo chamado por Deus para ser profeta, e no capítulo 9 de Daniel, verso 2, ele confirma esses 70 anos que Jeremias havia profetizado. E eles foram contemporâneos, porém, sem Daniel ser profeta. Daniel era apenas de uma família nobre, era jovem ainda, no primeiro verso e capítulo 1 de Daniel. Diz que ele era jovem, não era profeta ainda. Daniel só começou a profetizar lá em Babilônia a partir do capítulo 8 do seu livro. Então, irmãos, nós vemos que em meio a esse caos vem o quê? A desesperança. O que é desesperança? É diminuição da fé ou até falta dela, né? A esperança, ela está ligada à nossa fé. Então, quando nós vemos o profeta dizendo aqui, olha, quero trazer à memória o que me pode dar esperança, ele não via aos seus olhos humanos na nação de Israel nenhuma esperança de retorno, embora Deus já havia avisado para ele, o próprio profeta. Mas o povo era tão rebelde que ele tinha desanimado. Imagine se fosse um de nós, o que faríamos no lugar de Jeremias? Teria amarrado uma corda no pescoço, né? E suicidado. Tamanha era a aflição do profeta, no meio de uma nação perversa, seu próprio povo. Mas ele lembra de uma coisa, como nós lemos ali no verso 11, né? Deus disse assim, olha, eu vou trazer vocês de volta, e aquilo que vocês desejam, eu vou fazer, mas primeiro vocês terão que aprender a lição. Então nós vemos que a opressão, o castigo, quando nós sofremos, quando enfrentamos algum tipo de problema, aos nossos olhos humanos, nós desanimamos, nós ficamos cabisbaixo, né? Quando enfrentamos algum tipo de enfermidade, que os médicos às vezes dizem, não para o paciente, mas para os parentes, né? Não tem jeito, só Deus. Então, se a gente olhar para o problema sem olhar para Deus, a gente fica desanimado. O povo de Israel se sentiu dessa forma.
desanimados. Eles estavam em Babilônia, sendo escravizados e perderam a esperança, com exceção do profeta. Se o Rodrigo quiser colocar aí o Salmo 137, verso 1, vocês vão ver aí o que disseram eles, né? Eles estavam tão tristes, haviam perdido a esperança e não cantavam mais. O sofrimento nos coloca debaixo de um jugo que, se nós não olharmos, como diz o escritor aos Hebreus, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, nós não sentimos mais o desejo de cantar, de orar, nem de ler a palavra. Então, no Salmo 137, né? Eles estavam lá, olha, às margens dos rios da Babilônia. Nós nos assentávamos e fazia o quê? Choravam de tristeza, não de arrependimento, mas por estarem debaixo do jugo, né? Nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Por que nós fomos desobedecer a Deus? Olha onde nós estamos, longe de Sião. Eu não pesquisei quantos quilômetros de Babilônia a Israel, mas não era muito perto. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Cantar para quê? Tocar instrumento para quê? Eles achavam que, embora estando longe do seu país, estavam longe de Deus. Deus estava bem ali, do lado deles, né? O nosso Deus, ele é onipresente. Mas eles não entendiam isso. Só o profeta. Pois aqueles que nos levaram cativos, está falando exatamente desse período aí, dos 70 anos. Nos levaram cativos, nos pediam canções e os nossos opressores estavam debaixo do jugo, né? Que fôssemos alegres. Como ficar alegre? Tomando chicotadas, né? Literalmente. Como lá no Egito. Eles fazendo tijolos, né? E os opressores dando chicotadas. Na Babilônia não era diferente. E tem mais. Na Babilônia teriam a obrigação de prostrarem-se diante dos deuses da Babilônia. E nós vemos isso, que os únicos que não fizeram isso lá foram Sadraque, Mesaque e Abednego, né? E Beltesazar, que era Ananias, Misael e Azarias e Daniel. Esses não fizeram, mas o resto, eles eram obrigados, senão seriam mortos. E como lá no próprio país de origem, Israel, que era a terra da bênção, a casa do pão, e era Belém. Eles não adoravam a Deus, não cantavam louvores a Deus, não estavam fazendo mais nada que agradassem a Deus. Como fazer isso lá na Babilônia? Por isso que eles disseram: como entoaremos nós os hinos do Senhor em terra estranha? Entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Eles pensavam assim: se nós formos cantar aqui, é como se estivéssemos esquecendo do nosso país. Às vezes a gente se colocando no lugar deles, né? Eu não vou na igreja não, senão eu posso cantar em casa, posso orar em casa? Pode. Posso ler a Bíblia em casa? Pode. Mas junto com a igreja, uma vez que a igreja é o corpo de Cristo, o membro fora do corpo, ele está morto. Ele literalmente vai apodrecer. Um membro desligado do corpo, ele não recebe o sangue que o faz permanente no corpo, e ele vai apodrecer, está desligado do corpo. Assim eles se sentiam longe da sua terra. Nós estamos desligados da nossa terra, a terra da bênção que Deus nos deu. E vamos fazer o que aqui? Vamos pendurar nossas harpas, não vamos cantar mais, não vamos orar mais, não vamos pregar mais. E interessante é que o povo opressor sabia que eles eram cantores. Levaram até as harpas, e lá eles levaram para pendurar, simplesmente para pendurar. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer que pendurou a chuteira, né? Os jogadores fazem isso, né? Pendurou a chuteira. É o que eles fizeram, literalmente. Não cantaram mais, não tinham mais alegria nos seus corações. A culpa era de Deus? Não.
O profeta estava lamentando aqui esses acontecimentos. Mas é interessante que uma coisa que ele diz aqui, que está lá no capítulo 29, verso 11, e no verso 22, que ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Fidelidade era a aliança de Deus com seu povo. Ele prometeu a Abraão, Isaque e Jacó que não quebraria a sua aliança com o seu povo. O povo, sim, quebrou várias vezes a aliança com Deus. E o apóstolo Paulo repete isso lá no capítulo 11 da carta aos Romanos, e diz que Deus deixou um remanescente. Deus não permitiu que eles fossem totalmente destruídos, mas dessa grande nação, Deus preservou um remanescente. Entre eles, o profeta Daniel. E nós vemos no capítulo 1 aqui de Lamentações, a partir do verso 1, nós percebemos então que, como eu disse anteriormente, que Jeremias havia ficado, porque ele começa então a olhar as ruínas, ele começa a lamentar, e como ele deixou escrito aqui, né? Como já solitária a cidade outrora populosa, tinha muita gente, né? Israel era uma terra populosa. Deus havia prometido a Abraão, né? Será numerosa a sua descendência. E aí está. Outrora populosa, tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações. Ela era reconhecida diante dos inimigos. Lembre-se quando ainda Moisés no deserto, caminhando com quase 3 milhões de pessoas, né? Pelo deserto, quando ele foi pedir permissão para passar no terreno de alguém, ele disse: não, se esse povo passar por aqui, eles vão destruir tudo. Era muita gente, e eles com medo não permitiram. E Moisés então teve que dar uma volta enorme. Então nós vemos que era um povo poderoso, aqui muito mais, no tempo dos profetas. E nós vemos que, como já solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados, foram levados escravos para a Babilônia. E nós vemos então aqui que o profeta, Deus manda ele reavivar a esperança do seu povo, embora lá na Babilônia, dizendo: olha, eu vou trazer vocês de volta, mas vocês terão que padecer, terão que sofrer o castigo que eu havia decretado, porque vocês erraram e erraram feio. Mas eu louvo ao Senhor porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade, diz o profeta. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Então nós vemos aqui o profeta falando de reavivar a esperança. Então quando nós falamos que a esperança nas coisas aqui deste mundo, elas retrocedem, se tornam como desesperança, né? Ou desesperados, né? Aqui nós vemos um povo desesperado, sem esperança, e até o profeta entrou nessa, como homem. Quando ele cita aí o verso 1, ele começa a olhar para as ruínas, ele diz: olha, grande era essa cidade, e agora ficou como viúva. E o profeta Isaías vai mais além, que Jeremias diz: viúva sem filhos. Pior que isso, né? Ter uma viúva, ficar uma viúva com os filhos, tem uma Lauzira. Tem os filhos, tem os netos, né? Tem onde se escorar ainda, né? Mas já imaginou uma viúva sem filhos? Isaías fala, né? Lá no capítulo 42. Então nós vemos que não é fácil. E aí cai então sobre nós, todos como seres humanos, se nós olharmos para as circunstâncias da vida, a desesperança, o desespero. E então vem
o que acontece com muitas pessoas, né, infelizmente, que não são salvas, o suicídio. O que aconteceu com Judas Iscariotes? Ficou desesperado. Entregou Jesus por 30 moedas de prata. Quando ele viu que estava errado, em vez de arrepender-se, né, com certeza o Senhor o perdoaria, mas o Senhor Jesus havia profetizado que ele era o filho da perdição, teria que se perder mesmo. O que ele fez no desespero? Foi se enforcar. Mas que lição isso traz para nós, irmãos e irmãs, hoje? Nós vivemos em um país aparentemente tranquilo, né? Quanto à pregação do Evangelho. Até então não temos sido oprimidos, né? Entre aspas, né? Como era o povo no passado. O apóstolo Paulo diz que a nossa esperança é o Senhor. E nós precisamos fazer como o profeta Jeremias diz que quero trazer à memória. Vamos esquecer o passado. Nós somos falhos tanto quanto o povo de Israel. A única diferença do crente hoje para o povo de Israel é que eles não tinham o Espírito Santo como nós temos hoje. Aquele que disse Jesus lá em João capítulo 16, que nos faria lembrar de todas as coisas, eles não tinham isso. Eles tinham apenas o profeta. Eles não liam, eles não tinham a Bíblia como nós. O profeta tinha os 10 mandamentos. E ele tinha a obrigação de ler para todo o povo. Lembre-se de Esdras, quando encontrou o livro do Senhor, perdido. Estava perdido. No meio de uma nação que se dizia ser de Deus, a Bíblia perdida. A Bíblia para eles, né? Perdida. E então Esdras encontra, bate a poeira, né? Tira a teia de aranha e vai ler para todo o povo. Era assim o profeta, ele era obrigado a ler a Bíblia. Hoje nós temos cada um a nossa Bíblia. E às vezes não lemos. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, em meio às dificuldades, ela nos enche de esperança. E o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, verso 24 e 25, ele diz que na esperança fomos salvos. E a esperança que se vê não é esperança, é o que Jeremias estava vendo aqui. Ele esperou o quê? Vendo uma cidade, um país devastado, destruído, o templo do Senhor, aquele templo que Salomão havia construído. Os caldeus destruíram tudo. Aqueles utensílios sagrados para adoração ao Senhor foram levados para a Babilônia. Eu estava fazendo um estudo aqui, os utensílios de prata, de ouro, de bronze, que eram apenas os sacerdotes que podiam tocar neles. Mais tarde foi colocado vinho para Beltesazar beber. Que coisa terrível, né? Os utensílios para adoração ao Senhor sendo usados pelo mundo. E não foi à toa que aparece aquela mão lá na parede escrevendo, né? Mene, mene, tekel, parzim. Então só Daniel conseguiu interpretar, porque Deus colocou na sua mente, dizendo: pesado fosse na balança e achado em falta, né? Dividido foi o seu reino. Era o que estava escrito lá. Tudo isso por causa dos utensílios da casa do Senhor que os caldeus, o exército de Babilônia havia levado. Então eles perderam a esperança. Então o apóstolo Paulo diz que nós fomos salvos na esperança e não por esperança. Porque a esperança, ela é o segundo item na vida do cristão. Primeiro é a fé. E nós vivemos um mundo que existe dois tipos de fé, né? Fé natural e fé sobrenatural. E com ela vem a desesperança, com a fé natural, e com a fé sobrenatural, a esperança. Então por isso que Paulo diz, né? Na esperança fomos salvos. Esperança que se vê não é esperança.
A fé natural é aquela que nos leva a crer apenas naquilo que vemos ou podemos tocar, né? Lembre-se bem do capítulo 21 do Evangelho de João, quando o Senhor Jesus, depois de ressurreto, aparece aos discípulos e lá não estava Tomé. E então os discípulos disseram: Tomé, nós vimos o Mestre, ele esteve entre nós. O que Tomé diz? Se eu não ver, fé natural. Com os meus olhos, se não tocar com as minhas mãos, eu tenho que ver e pegar. De maneira nenhuma acreditarei que Cristo ressuscitou. E era um discípulo que tinha uma fé natural. A fé sobrenatural ainda não tinha se apossado de Tomé. E então depois o texto nos diz, né, que depois de 8 dias, o Senhor Jesus aparece de novo. E antes que qualquer um falasse alguma coisa, o Senhor Jesus já vai direto a Tomé e diz: olha, põe aqui seu dedo. Toca nas minhas feridas, está vendo as minhas mãos, está vendo os meus pés? Sou eu mesmo. E aí que ele reconhece e passa então a possuir a fé sobrenatural. Senhor meu e Deus meu. A partir daí é que ele então começa a sentir no seu coração a chama da fé. E a esperança, a desesperança, ela acompanha a fé sobrenatural, porque como nós só acreditamos naquilo que vemos, né? Fé natural é como se, por exemplo, eu não tenho uma casa, né? Eu vou trabalhar, eu quero comprar uma casa. Você está tendo aquela fé e a esperança, né? Que você vai comprar, está trabalhando para isso. A partir do momento que você adquiriu aquele bem, acabou. A fé e a esperança já tem. Esperança é a expectativa. É como, por exemplo, alguém liga, né? Antigamente você usava carta. Avisa: eu estou indo aí na sua casa tal dia passear. O que você fica então? Na expectativa, na esperança. Natural. Quando aquele visitante, seu parente, chega, acabou a esperança, ele chegou. Esperança é aquilo que você espera. Então é assim, quando você compra qualquer um bem que você também estava ansioso para fazer, acabou a esperança, já possui. Você pode querer outra coisa. Então, mas quando nós não conseguimos, vem o desespero ou a desesperança, que é o contrário da esperança. Desesperança é o contrário da esperança. Mas aquele que olha para Jesus como autor e consumador da sua fé, faz como Jeremias: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Jeremias não estava falando apenas que da restauração ou da volta do seu povo para a sua terra. Mas a visão dele era outra, aquilo que está lá em Isaías 61 e 62. Eis que faço novos céus, nova terra, onde habita a justiça. Essa era a visão de Jeremias. Talvez alguém poderia dizer: Jeremias está aqui dizendo que está ansioso para o povo voltar. Sim, também. Mas a visão dele era outra. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E ele continua dizendo que por quê? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. A cada noite que nós deitamos para dormir e amanhecemos o dia, a misericórdia do Senhor renovando a nossa vida. A cada dia, a cada mês, a cada ano que passa na nossa vida, as misericórdias do Senhor. Nenhum ser humano é capaz de acrescentar um côvado à sua altura ou um segundo à sua vida, diz o Senhor Jesus, se o Pai assim não o quiser. Então nós temos muitas razões para ter esperança quando nós olhamos para a palavra de Deus, não para as consequências que o mundo traz ao nosso encontro. O escritor coloca para nós aqui: embora as inconstâncias da vida nos indiquem um caminho de desesperança, a palavra de Deus nos dá razões para termos esperança. Só na palavra de Deus. Se nós olharmos para o mundo, né? Nós estamos vivendo hoje em um mundo comparado a Sodoma e Gomorra. Não é diferente, não. Só está faltando Deus mandar o fogo, né? E destruir esse mundo. E é o que Pedro diz lá na sua segunda carta. Os céus e a terra que agora existem estão reservados como tesouro para o fogo eterno. Então, se a nossa esperança, diz o apóstolo Paulo, né? 1 Coríntios 15, verso 19, se a nossa esperança
em Cristo se limita apenas às coisas dessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Somos os mais infelizes de todos os homens. Com exceção de Jeremias, os outros aqui estavam apenas limitados à esperança da fé natural. Eu fico pensando que eles lá na Babilônia talvez nem pensassem, né? Embora o profeta teria avisado várias vezes, eles nem pensassem que um dia iriam voltar. Tanto é que Daniel morreu lá, né? Foi chamado para profeta e a Bíblia não diz que ele voltou para Jerusalém. Foram 70 anos. Não sei se o Rodrigo colocou aí, né? É Daniel capítulo 9, verso 2. Daniel confirmando o tempo que Jeremias havia profetizado, que foram de 70 anos. Daniel 9, 2, né? No primeiro ano do seu reinado, que era o Dario, né? Eu, Daniel, entendi, olha só, eu, Daniel, entendi pelas palavras que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então ele estava confirmando a profecia de Jeremias, mas ele não era profeta nessa época, passou a ser depois. E aí o que Deus diz para ele, lá em Daniel capítulo 12, verso 13, né? É o último versículo, também o último capítulo. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e no fim dos teus dias te levantarás para receber a tua herança. Ele estava lá e morreu lá. Então nós vemos que Deus manda ele seguir o caminho que ele havia escolhido. O melhor caminho que nós temos para seguir é o Senhor Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Às vezes quando nós perdemos, né, uma das maiores provas da nossa vida, em se falando de desesperança, seria a perda de um ente querido, né? Ontem mesmo, né, tivemos alguns irmãos indo no velório da irmã da nossa irmã Vânia, né? E para as pessoas não cristãs, bate aquele desespero ou desesperança. E alguns até dizem, morreu, acabou. E não é assim. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, primeiro, Tessalonicenses capítulo 4, verso 13, ele diz assim, eu não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança. Quem são esses demais que não têm esperança? Quem não conhece a Deus. Nós que conhecemos a Deus, nós temos o Senhor Jesus Cristo na nossa vida, como nosso Senhor, como nosso pastor, nós temos esperança. Por isso que Paulo diz lá em Romanos 8, 24, 25, né? Na esperança fomos salvos, a esperança que se vê não é esperança, pois como podemos esperar aquilo que estamos vendo, né? Se não vemos, com paciência aguardamos. Então ele diz aí, não quero que vocês sejam como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, Deus trará em sua companhia os que dormem. Eu estava lendo o folheto, pouco tempo, que o escritor disse assim, a Bíblia não afirma, mas ele diz assim, parece que o apóstolo Paulo estava num velório cristão, e vendo ali os crentes desesperados, como se não tivesse esperança. Então ele aplica isso aqui, embora foi uma carta, né? Quem sabe? E ele então, talvez observando aquilo, gente, cadê a esperança desses crentes, né? Que tanto choro, claro que ninguém quer perder nada, né? Nós não estamos preparados para perder nada, não aceitamos perder, nós só queremos ganhar, principalmente um ente querido, ninguém quer perder um ente querido. Mas cadê a esperança de que um dia estaremos lá na glória? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 9, ele diz que quem morreu está livre de pecar. É muito melhor estar com o Senhor. Me parece que é em Filipenses, capítulo 1, verso 21, salvo engano. Não estou bem lembrado aqui, mas os irmãos lembrarem aí. É isso aí, né? Porquanto para mim, o viver é Cristo, né? E o morrer é o quê? Você gostaria de ter um lucro desse? Morrer? Deus me livre, eu quero morrer, eu quero viver 100, 200 anos, né? Mas Paulo está dizendo ali que com Cristo é lucro.
com Cristo é lucro. Então, o profeta aqui, ele sabia disso. Ele estava passando por uma tremenda provação. Se fosse eu, talvez reclamaria com Deus no lugar de Jeremias. Senhor, mas eu sou profeta do Senhor, por que eu estou passando por isso? Não tem um escape não para mim, né? Pelo menos para mim, né? Permita que eu volte lá para o Egito, né? Mas para a Babilônia nunca. Deus permite que ele fique ali, no meio daquele caos. E ele não podia fazer nada, a não ser trazer essas palavras de conforto para nós, para a sua nação naquela época. Quero trazer a memória que me pode dar esperança. Então a nossa esperança é o Senhor. Muitos morreram, né, na esperança de entrar na terra prometida, e não entraram. Moisés foi um deles. Quando nós olhamos lá para o finalzinho da carta aos Hebreus, capítulo 11, né, diz que muitos morreram, né, na esperança de entrar na terra prometida, porém viram-a de longe e confessaram que eram peregrinos e forasteiros, mas que aguardavam a cidade da qual Deus é o arquiteto e construtor. Que essa esperança, irmãos e irmãs, possa reinar nos nossos corações e que venha o que vier, né? Que nós possamos sempre procurar memorizar aquilo que nos dá esperança. Estudar a palavra de Deus, ela nos enche de esperança. Como eu disse, nós não estamos livres dos problemas deste mundo. No mundo tereis aflição, né? O Senhor Jesus disse. Mas quando ele disse no mundo tereis aflição, já tinha, né? Isso começou lá no Éden, como nós dissemos. E nós vemos que quando ele diz no mundo tereis aflição, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós só iremos vencer, como Jesus venceu, quando partirmos daqui. Aqui você vence uma coisa, vem outra. Quando o apóstolo Paulo diz que nós somos mais do que vencedores, alguém interpreta errado, né? Eu vou vencer tudo aqui. Não. Você tem uma gripe agora, amanhã tem uma dor de cabeça. Depois da dor de cabeça, vem uma febre. Vem um câncer, né? É a doença mais temível hoje no mundo. E quando é que iremos vencer isso? Vem uma coisa, vem outra, né? Quando o Senhor nos chamar para a eternidade, eu arrebatar a sua igreja. Quando Jesus falou assim, eu venci o mundo, ele já estava vendo a cruz. Foi no capítulo 16, ele já estava prestes a ser entregue por Judas. Mas antes disso, ele não disse eu venci o mundo. Mais de 5 vezes nos evangelhos, ele sempre falou para os discípulos, o Filho do Homem está indo para Jerusalém, vai ser entregue, vai ser preso, vai ser açoitado, vai ser morto. É isso que ele falava. Quando ele fala, eu venci o mundo, é porque ele já estava vendo como que ele pregado na cruz. E foi quando ele disse, Pai, está consumado. Consumado é vencido. A obra que me deste é fazer. Lá na cruz, ele venceu tudo. Ele deixou de ser açoitado, ele deixou de ser cuspido. Satanás não foi lá dizer mais para ele, desce da cruz, né? Ele usando aquelas pessoas. Mas Satanás não foi mais lá dizer para ele, olha, lance-te daqui abaixo, né? Os teus anjos darás ordem a teu respeito. Não foi mais tentado. Foi lá na cruz que ele venceu. E é por isso que Paulo diz que nós somos mais do que vencedores, por quê? Por aquele que nos amou. Foi lá na cruz que ele nos amou. Então nós somos mais do que vencedores em Cristo, por causa da esperança que reina em nossos corações. Porque nós temos uma fé sobrenatural. Quando eu disse para os irmãos que a fé é segundo item na vida do cristão, porque primeiro é a fé, Paulo diz isso, né? Efésios capítulo 2, verso 8, né? Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. 1 Coríntios 13, 13. Reine, portanto, em vossos corações a fé, a esperança e o amor.
Estes três, então ele diz, a fé, a esperança e o amor. O maior desses é o amor. Por quê? Porque quando você tem fé, você tem esperança sobrenatural, e por causa da fé e da esperança, você passa a amar a obra de Deus. Não abandona, como fez o profeta aqui. Foi o único que não abandonou. Os outros penduraram suas harpas nos salgueiros. Não quiseram cantar mais. Jeremias, em meio a toda a tribulação, toda a tristeza, ele continuou dizendo, a minha esperança é o Senhor. Quero trazer na memória o que me pode dar esperança. Eu gostaria de fazer um desafio que os irmãos do quarteto, nós não ensaiamos, mas é um corinho muito... Eu chamo ele de corinho, né? Ó, que esperança, Valquete, poderíamos cantar? Então, olha só a letra desse hino, né? É uma mensagem que complementa aqui, né? Ó, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o quê? O Senhor. Fé possuímos, que Jesus nos dá. Fé nas promessas que Ele fez. Isso é esperança. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos ajude, e que essa esperança possa continuar reinando nos nossos corações até a vinda do Senhor, né? Até Ele nos chamar para sua glória. Amém. Isso. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Fé possuímos, que Jesus nos dá. Fé na promessa que nos fez. Eis que o tempo logo vem, e as nações daqui além, bem alertas, vão cantar: Aleluia, Cristo é Rei. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Amém. Que seja essa a nossa esperança, né?